perseguição religiosa na China. Conheça agora a história de um homem que foi preso, torturado e não desistiu de pregar a palavra de Cristo. Irmão Yan, o apóstolo da China, conhecido como o Homem do Céu. Nasceu em 1958 na província rural de Henan, China. De um lar extremamente pobre, sua família teve um encontro com Jesus depois que seu pai foi curado milagrosamente de um câncer. Yan entregou sua vida ao Senhor e dedicou-se a servi-lo com todas as forças, vindo a tornar-se mais tarde um dos líderes da Igreja Doméstica da China. Ler o livro biográfico O Homem do Céu é como ler uma versão atual dos Atos dos Apóstolos. O testemunho do irmão Yan nos emociona e nos deixa maravilhados diante do poder extraordinário de Deus. Seu relato traz à tona o grande drama da perseguição aos irmãos chineses, que inclusive nos dias de hoje são presos, torturados e levados perante as autoridades por causa de sua fé. Esta leitura nos desafia a orarmos pelos cristãos. Após sua conversão, Yan quase enlouqueceu por uma Bíblia. Assim ele conta a sua história. Questionava minha mãe, quem é Jesus? Ela dizia, é o Filho de Deus que morreu por nós na cruz, levando os nossos pecados e doenças. Tudo o que ele ensinou está escrito na Bíblia. Perguntei se havia sobrado alguma dessas palavras de Jesus para eu ler. Ela respondeu, não, acabaram todas, não sobrou nada dos ensinamentos dele. Perguntei à minha mãe e a alguns cristãos como era uma Bíblia, mas ninguém sabia. Uma pessoa havia visto porções dela copiadas à mão e folhas com hinos, mas ninguém tinha visto uma Bíblia inteira. Apenas os mais velhos se lembravam de terem visto uma Bíblia muitos anos antes. Vendo meu desespero, minha mãe se lembrou de um homem já idoso que vivia em outra vila. Antes da Revolução Cultural, ele fora pastor. Percorremos juntos o longo caminho que levava à sua casa e assim que o encontramos, falamos o que desejávamos. Nós queremos ver uma Bíblia. O senhor tem uma? Imediatamente ele se mostrou amedrontado. Ele havia passado quase 20 anos preso por causa da sua fé. Ele sentiu pena de mim, mas não atendeu meu pedido. Ele me disse, a Bíblia é um livro celestial. Se você quiser uma, vai ter de orar ao Deus do céu. Só Ele pode lhe dar uma. Acreditei nessas palavras e passei a orar intensamente. Depois de um mês, retornei e reclamei que não recebera minha Bíblia. Ele disse, é preciso incluir na sua oração o jejum e o pranto. Desde esse dia, eu me recusava a comer de manhã e de tarde. À noite aceitava apenas uma pequena tigela de arroz cozido. Chorava como uma criança faminta, clamando por uma Bíblia. Um dia, após vários meses de oração, às 4 horas da madrugada, enquanto intercedia, eu tive uma visão. Na visão eu subia uma colina íngreme, tentando empurrar um carrinho pesado. Nesse momento vi 3 homens descendo a colina na minha direção. Um deles empurrava um carrinho cheio de pães e perguntou-me, você está com fome? Sim, e eu chorei, pois minha família era extremamente pobre e tínhamos perdido tudo por causa da doença do papai. Ele pegou um pacote contendo pães e disse, coma imediatamente. O pacote imediatamente virou uma Bíblia. Logo acordei e passei a procurar a Bíblia pela casa e ao descobri que tinha sido só um sonho, comecei a chorar descontroladamente. Meu pai me segurou com força e bradou, Senhor, tem misericórdia do meu filho, não permitas que ele enlouqueça. De repente, alguém bateu na porta e chamou por mim. Perguntei, você está trazendo pão para mim? O homem respondeu, temos um banquete para você. Abri a porta e vi que era o mesmo homem do sonho, com um pacote vermelho tendo uma Bíblia dentro. Os dois logo se foram na escuridão. Mais tarde descobri que ele era um cristão que tinha sofrido violentamente nas mãos do governo por causa da sua fé em Jesus, e ele possuía uma Bíblia enterrada dentro de uma lata. Ele teve uma visão que deveria dar a Bíblia para um jovem em uma vila distante. Ele viu a nossa casa e a localização dela na vila, mas só 3 meses depois decidiu obedecer, caminhando a noite inteira para levar-me o pão do céu. Como carregar uma Bíblia poderia lhe causar a morte, o irmão Yan passou a decorá-la. Com apenas 16 anos, ele rapidamente memorizou os evangelhos. Através de um sonho, foi instruído para pregar numa vila próxima. No dia seguinte, a caminho, encontrou um irmão que disse estarem há 3 dias em oração e jejum por aquele momento. Yan relata.
Entramos numa casa com 40 pessoas. Assentei-me no chão, os irmãos se apertaram à minha volta. Eu estava nervoso, pois nunca tinha falado para um grupo. Fiquei assentado com os olhos bem fechados e segurei a Bíblia acima da minha cabeça. Então eu disse, esta é a Bíblia. Um anjo do Senhor a mandou. Se quiserem ter uma, terão que orar e buscar a Deus como eu fiz. Eu não sabia como pregar, só sabia recitar os versículos que decorei. Por isso, recitei todo o Evangelho de Mateus, sem saber se estavam entendendo algo. Estava cheio do Espírito Santo, cantava alguns cânticos da Escritura, músicas que eu não conhecia. Ao abrir os olhos, todos estavam ajoelhados e chorando de arrependimento. No momento do seu casamento, Ian foi preso. Por um milagre tremendo do Senhor, ele conseguiu escapar das mãos das autoridades que o espancavam brutalmente. Passou então a ser considerado um foragido e sua foto foi espalhada por diversas províncias com o título de ser um perigoso criminoso. Ele pregava intensamente e batizava os convertidos. A única maneira segura para os batismos era cortar um buraco no rio congelado à noite e batizá-los nas águas gélidas enquanto os policiais dormiam. Alguns sentiam milagrosamente mornidão na água gelada. Multidões se convertiam todos os dias. Finalmente preso e tremendamente espancado pela polícia, foi condenado a 17 anos de cadeia. Passou por sofrimentos inimagináveis em várias prisões e campos de trabalho forçado. Os policiais incitavam os presos da sua cela para que estes se revoltassem contra Ian. Chegou a ser odiado por todos, que o passaram a espancar, jogar urina e fezes em seu rosto e roupas. Ainda havia o espancamento sofrido por policiais, tais como choques elétricos dentro da sua boca e outras torturas insuportáveis, como introdução de agulhas grandes entre suas unhas, enquanto os policiais pisavam em suas mãos e pés, além de urinarem em seu rosto. Tudo tinha como objetivo que ele entregasse outros irmãos para serem presos em troca de sua liberdade, mas ele falava que não agiria como Judas. Ian começou um jejum absoluto que durou 74 dias, sem água e comida. Essa experiência única e extraordinária é contada detalhadamente na sua biografia. Ele chegou a pesar menos de 30 quilos e continuou sendo torturado violentamente por presos e policiais. Mas o Senhor operou um tremendo milagre quando todas as pessoas da sua cela foram tocadas pelo poder do Evangelho e se converteram a Cristo. Muitos aceitaram a Cristo, foram batizados com gotas de água nas celas da prisão, e muitos escreviam seus testemunhos com sangue nas paredes das celas. Ian teve os ossos de suas pernas esmigalhados a golpes de cacetetes, sendo apelidado com 2 apelidos, louco e aleijado. Mesmo esmigalhado, foi orientado a fugir, e o Senhor operou um grande milagre no momento em que seus ossos foram restaurados e ele conseguiu sair andando da prisão, tal como aconteceu com Pedro e João no livro de Atos. Desceu vários andares, portões de ferro foram abertos no momento exato da fuga, e ninguém o via, até que ele ganhou o lado externo do complexo penitenciário de segurança máxima. Ian conseguiu fugir milagrosamente da China com a família. Esteve em Myanmar, onde também foi preso, e logo após obteve a condição de refugiado na Alemanha. Após escapar da morte em uma notável intervenção divina, Ian reencontrou-se com sua família em setembro de 2001, em Frankfurt, na Alemanha. Mesmo no Ocidente, Ian mantém contato frequente com a igreja clandestina chinesa e atua mobilizando a comunidade evangélica internacional em favor dos crentes perseguidos de seu país. Em meados de 2012, inclusive, 70 líderes cristãos de sua cidade natal foram presos. A perseguição continua na China e no mundo. Após contatos com cristãos ocidentais, o irmão Ian observou: no Ocidente vejo templos belíssimos e equipamentos caros. Posso afirmar que não é preciso construir mais nada, pois os bens materiais não produzirão a vida do Senhor. A igreja ocidental precisa se voltar à palavra do Senhor, pois ela tem faltado. Não é necessário simplesmente o conhecimento da palavra, mas a completa obediência a ela.
Hoje ele trabalha com uma missão chamada Back to Jerusalém, de volta a Jerusalém, voltada a envio de missionários a países que perseguem duramente os cristãos na janela 10/40, notadamente nos países muçulmanos. Por favor, leiam o livro biográfico O Homem do Céu e seja tremendamente impactado.